Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo à Câmara de Vereadores de Piracicaba. Seja bem-vindo à Casa do Parlamento Aberto. Agora são 10 horas da manhã desse domingo de escolha dos novos prefeitos e vereadores em todo o país. Você que desde cedo acompanha a cobertura especial das eleições 2020 no Parlamento Aberto nas urnas, agora o nosso convidado no Fala Jovem. Um bate-papo com 3 estudantes da nossa cidade sobre política, eleições e o futuro de Piracicaba. Estão aqui comigo a Eduarda Gabriele Moretti, que tem 20 anos e é estudante do 6º semestre do curso de Direito na Unimep. No centro está a Marcela Bortoleto Alves, de 18 anos, e que está no 3º ano de qualificação na ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa. E completando o nosso time está o Pedro Guilherme Baldin Pereira, que tem 17 anos e cursa o 3º ano de Mecatrônica, também na ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa. Pessoal, obrigado por terem aceitado o convite para essa conversa. Eu vou começar já com a Eduarda, que daqui a pouco vai votar pela segunda vez votou pela primeira vez em 2018, vota agora pela sua segunda vez, desde que tirou o título. Este ano, todo mundo vai escolher 2 candidatos. O primeiro voto para vereador e o segundo para prefeito. Eduarda, então fala pra gente, comparando com a primeira eleição, quando você votou, de 2018, com a de agora, tem diferença? É um perfil diferente para escolher? O que você levou em consideração? Falando no geral, eu percebi uma característica assim, particular do município mesmo. Que eu vejo que as pessoas elas vão pela indicação. Então, eu tenho proximidade com tal candidato, então eu vou votar nele porque ele é meu amigo, ou então ele é amigo de um amigo meu. Mas, assim, por mim, eu levei em consideração a minha necessidade e a necessidade do coletivo. Eu avaliei os projetos, eu pesquisei para ver se a pessoa está envolvida em projetos sociais e também é muito importante para mim e para um momento atual que esse candidato, se for eleito, dê visibilidade à minoria. Legal. E agora, Marcela, você, mesmo não podendo votar ainda, me conte o seguinte, como o assunto eleições 2020 fez parte da sua vida nessas últimas semanas. Eu esqueci de saudar a Eduarda, bem-vinda. Também falo para você, Marcela, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Bem, nessas últimas semanas, principalmente no trabalho, houve bastante discussões sobre em quem eles votariam, qual era a opção melhor. Alguns estavam em dúvida, não conheciam direito os projetos. Mas, no geral, o pessoal só foi comentando mesmo, falando. Alguns não estavam muito afim de votar, mas no final foram convencidos, falaram, não, eu vou, tenho que participar desse momento. Principalmente por causa da pandemia, eles estavam meio receosos, mas no final deu tudo certo, todo mundo escolheu o seu candidato. Foi bem interessante analisar a opinião de todos os meus parentes e pessoas que convivem comigo. E Pedro, pegando desde o início da campanha eleitoral até o dia de hoje, em que milhares de pessoas vão às urnas, na sua avaliação, qual tem sido o impacto da pandemia, do coronavírus, nas eleições deste ano? Bom, eu vejo que houve uma aceleração de um processo evolutivo que já vinha acontecendo desde 2018, onde as pessoas, os candidatos, na verdade, tendem a fazer campanhas muito pela internet. E a internet agora ganha uma influência muito grande sobre isso. E dentro também de hoje até hoje, os candidatos fizeram mais campanha pela internet mesmo, não foram muito às ruas, ou se não usaram as máscaras. A gente vê diferenças constantes, porque o brasileiro geralmente é muito hospitaleiro, né? A gente tem o costume de abraçar, fazer aquilo e aquilo, mas os candidatos não têm feito isso esse ano por conta da pandemia. Já no quesito de hoje, eu vejo que se a gente seguir os padrões de distanciamento social combinado a usar a máscara e passar o álcool em gel, não dar os documentos aos mesários, exatamente. Vai ter sim um controle da pandemia, não vai ter muitas pessoas infectadas, e é isso. Que legal. Bom, você viu aqui, né, que já pode ter uma amostra de que vai ser essa conversa gostosa que a gente vai levar pela próxima 1h30. Então a gente te convida a ficar ligado nessa cobertura especial do Parlamento Aberto nas urnas, nas eleições 2020. Lembrando, né, a gente iniciou o dia às 6h45 da manhã, já com nossas equipes de reportagem nas ruas, ao vivo,
trazendo a abertura dos portões dos colégios eleitorais, a movimentação dos eleitores, a palavra das autoridades responsáveis pela organização deste dia e seguiremos assim até a noite, com a apuração das urnas e as entrevistas com os eleitos. O Pedro já iniciou a conversa sobre os impactos da pandemia nas eleições deste ano. E uma das maiores preocupações é justamente sobre como ela vai repercutir no comparecimento dos eleitores nas urnas. O voto no Brasil é um dever, já que é obrigatório, mas, sobretudo, ele é um direito, uma conquista que nos permite escolher quem queremos que nos represente no comando de nossa cidade, do estado e do país. Por isso, nós vamos agora, com o link ao vivo, conversar com o repórter Fábio Alvarez para saber como está a movimentação nos locais de votação. Isso porque, agora às 10 horas da manhã, se encerrou o período que foi tido como preferencial para votação. As pessoas puderam, todas elas, votar a partir das 7 da manhã, mas funcionou no seguinte esquema. Quem fazia parte do grupo de eleitores com mais de 60 anos teve preferência na fila na hora de votar. Agora às 10 volta ao normal, como nas outras eleições, e segue até às 17 horas. Por isso, a expectativa é de que a partir de agora, mais jovens comecem a se dirigir aos locais de votação. O Fábio Alvarez, ele está em uma das escolas aqui de Piracicaba e tem também já, junto com ele, um entrevistado. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Bom dia novamente, Ricardo. Bom dia a todos os convidados aí que estão neste programa especial aí, Fala Jovem. Nós estamos aqui em frente à Escola Estadual Professora Avelina Palma Losso, aqui no bairro Santa Rosa. E aqui ao meu lado está o Leandro Lavandowski, ele que tem 17 anos e votará hoje pela primeira vez. O Leandro aqui, inclusive, já participou de uma outra matéria feita pela nossa equipe, pelo jornalista Rodrigo Alves, que já conversou com ele. Nós vamos aqui então acompanhar ele neste dia tão especial, a primeira vez em que ele vai votar. Ele ainda não entrou, ainda não realizou o seu voto, mas daqui a pouco ele vai entrar. Leandro, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agora, daqui a pouco eu vou entrar para votar. Eu estou muito ansioso por poder participar pela primeira vez desse cenário político de Piracicaba. E eu vim amadurecendo meu voto durante todo esse período eleitoral. E eu espero que eu encontre aqui, nesse ambiente de voto, mais jovens, assim como eu, como eleitores, e também nas próximas eleições, mais jovens como candidatos. Leandro, e você falou aí que pesquisou seus candidatos, né? Sem mencionar nome de candidato, de partido, mas como que você faz para obter estas informações? Eu uso bastante as redes sociais, então eu procurei muitas propostas deles, principalmente pelo Instagram, pelo Facebook. E aí lá eu pude ver um panorama geral de todos os candidatos e as propostas que eles ofereciam. Dentro das propostas que eu achava mais relevante e mais execuíveis, eu acabei por optar pelos candidatos que serão os meus votos hoje. E agora então você vai se dirigir daqui a pouquinho aí para dentro da escola para fazer o seu voto. E nós estamos aí, é sua primeira votação, sua primeira eleição, mas estamos vivendo um momento excepcional de pandemia. Como que está sendo isso para você, além de ser a primeira vez votando, também com essa pandemia? Como que você teve algum anseio, alguma ansiedade maior por conta disso? Essa situação ficou um pouco delicada, então já me preparei para lá dentro da escola ter todos os hábitos relacionados à higiene e à segurança e também trazer os outros itens que não eram necessários até então, como por exemplo a caneta. Nós vemos que você está bastante informado sobre tudo que é necessário. E onde você buscou essas informações? Pela TV, pelo rádio, pela internet também, do que você precisaria trazer para o dia de hoje? Durante esse período que nós todos estávamos nos preparando para a eleição, nós fomos bombardeados por informações por esse tipo, pelo rádio, pela televisão. Mas eu procurei pela fonte diretamente no Tribunal Superior Eleitoral para poder ter uma fonte bem confiável e me sentir seguro também para vir esse dia. Que legal, Leandro. Leandro, eu vou pedir para você ficar aqui ainda um pouquinho. Eu vou rapidinho lá no estúdio com o Ricardo para saber então, Ricardo, se você aí também tem uma pergunta para trazer aqui para o Leandro, que vai daqui a pouquinho então votar pela primeira vez nessas eleições municipais de 2020. Ricardo? Eu tenho sim, viu, Fábio? Porque o grande tema do nosso programa, muito mais do que falar de política, é falar de conversar, né? A gente está perdendo um pouco esse hábito de se respeitar, de colocar opiniões que são adversas, mas assim, sempre com respeito, né? É possível fazer isso. Eu quero saber do Fábio, então, como ele busca conversar sobre política no dia a dia? Ele insere esse assunto de que forma?
Leandro, a pergunta que vem do estúdio do Ricardo, que está apresentando esse programa, é como que a política se insere no seu dia a dia? Você conversa sobre política com seus amigos? É como que está sendo? A gente vive um momento de grande polarização, às vezes, política no nosso país. Como que você trata essa questão? Eu gosto bastante desse tema, me interesso muito. E como eu ainda estou no ensino médio, agora, durante o meu 3º ano, estou vendo muitas coisas sobre política na minha matéria de sociologia. E aí, acabou sendo bem interessante por relacionar o que eu vejo na sala de aula com a minha realidade, por exemplo, pelo dia de hoje, que eu vivencio. Que legal, Leandro. Leandro, então nós vamos aqui aguardar, aqui na frente então da escola, você fazer o seu voto. Quando você terminar, se você puder então voltar aqui para falar então como que foi a sua experiência, essa experiência aqui do seu primeiro voto. Muito obrigado. Ricardo, nós voltamos então com você aí no estúdio. O Leandro então vai entrar agora aqui na escola estadual, professora Avelina Palmalosso, para ele fazer então o seu voto. E assim que ele retornar aqui, nós chamamos vocês novamente aí no estúdio. Um ótimo programa para todos que estão aí, os nossos convidados. Meus agradecimentos também em nome aqui da TV Câmara e do Departamento de Comunicação. Muito obrigado por participarem deste momento histórico da cobertura das eleições municipais 2020. Ah, que legal, Fábio. A gente tem certeza mesmo de que a Eduarda, Marcelo, o Pedro estão fazendo história. O Fábio também. Eu quero saber dele depois como foi esse voto. Ó, você já fez o comentário que eu queria falar sobre ele. Está muito bem informado, está preparado. Isso é legal demais a gente ver. Agora, o que ocorreu por conta da pandemia é um assunto que a gente vai debater nesse início do programa. É porque muitos jovens, infelizmente, não vão votar esse ano em razão das dificuldades que a pandemia acabou gerando. Também para quem tentou tirar o título de eleitor. Foi o que aconteceu com você, não é, Pedro? Conta pra gente como ocorreu isso. Sim, então, eu sempre tive um meio político muito forte, eu sempre gostei muito de política, então eu tinha a intenção de votar desde que eu pudesse, né? Desde quando eu pudesse. Em 2018 eu ainda não podia votar, porque eu tinha apenas 15 anos, mas agora, em 2020, eu tendo 17 anos, já poderia votar, mas eu fui no início do ano, lá no cartório, para tirar o título de eleitor, para fazer todo o processo, mas sempre que eu ia, sempre estava lotado ou tinha alguns problemas, então eles falavam para voltar outra hora, outro dia. Sempre que eu voltava, acontecia a mesma coisa. E ocorreu que 2 semanas depois desse período, começou-se a quarentena e então, eu não sei como passou a funcionar, mas eu sei que eu não podia mais ir lá. Então, eu tive que me abster de tirar o título de eleitor e não pude votar nessas eleições de 2020. O nosso companheiro Eric, aqui da Câmara, ele é jornalista, ouviu a chefe do cartório da 93ª Zona Eleitoral, a Carolina Rabelo, durante um evento para a imprensa que ocorreu na última segunda-feira. Ele perguntou, né, sobre o que houve com a emissão dos títulos de eleitor agora na pandemia, né? A Carolina informou que o sistema de retirada de títulos acabou ficando exclusivo pelo formulário Título Net, disponibilizado pelos tribunais regionais eleitorais e que funcionou, por assim dizer, né, entre 17 de março e 6 de maio. Mas ainda assim, o sistema apresentou falhas, instabilidade, caiu, não aguentou o número de requisições. E aí eu pergunto para a Marcela, rola mesmo, seja sincera, rola algum tipo de frustração por não poder votar esse ano? Assim, na minha opinião, um pouco, porque na última eleição, apesar de eu já ter 16 anos, eu achava que era um pouco imatura ainda no quesito para votar, achei que talvez não fizesse a coisa certa e deixei para votar esse ano. Infelizmente, quando eu cheguei para tirar, ela falou que não ia dar, que por conta da pandemia era mais difícil. Aí eu pensei, nossa, esperei por esse momento e agora vou ter que esperar mais um pouco de novo. Pois é, e eu vou aqui colocar um dado para a gente ilustrar, né, essa situação, até depois para a Eduarda participar e todo mundo comentar. O número de eleitores com 16 ou 17 anos, ou mesmo aqueles com até 20 anos, é o menor, pelo menos nas últimas 4 eleições aqui em Piracicaba. Segundo dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral, no Brasil, nestas eleições, a queda no número de eleitores é de 26,4% entre os eleitores de 16 e 17 anos. Isso em relação a 2018, ou seja, uma queda que chega a mais de um quarto do número de eleitores entre 16 e 17 anos. E entre os eleitores de 16 a 20 anos, a queda foi de 19,3%. Isso em relação a somente 2 anos atrás. Já em Piracicaba, para a gente também ter uma ideia,
havia 1.488 eleitores com idade de 16 a 17 anos aptos a votar em 2014. Repito, 1.488 eleitores em 2014. 2016, 1.066. 2018, 811. Está caindo. Esse ano, a queda foi ainda maior. 391 jovens com idade de 16 a 17 anos que estão aptos a votar. Eu não estou falando que é por conta da pandemia, até porque essa queda está vindo já desde 2014, a curva descendente. Também por outros motivos, né? As pessoas, as famílias com menor número de filhos, tudo isso contribui. Só que comparando o número de eleitores de 16 e 17 anos nessas eleições com a eleição de 2018, a queda é de incríveis 52%. Eu estou colocando todos esses dados porque minha pergunta é, com menos jovens votando, somente 391, vocês temem um risco de, por assim dizer, um apagão, de vocês não serem representados, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo? Eu vou começar com a Eduarda. O que você pensa sobre isso, Eduarda? Eu acho que, assim, a importância do voto, ele é essencial para a nossa participação política. Não tem como você reclamar depois de algum assunto da cidade sem ter participado disso. Então, e a queda também dos jovens, eu acho que é pela comodidade também. Essa falta de interesse, ou então a saturação dessa politização no diálogo mesmo. Marcela? Como a Eduarda falou, eu acredito que seja por comodismo. Porque, assim, o que eu acho engraçado é que a nossa geração é uma das que mais critica e busca reconhecimento na internet. Se você for ver, a gente, aquele termo do cancelamento é o que mais cancela, o que mais briga, o que mais debate, mas na hora de chegar e fazer é o que mais se retrai. Então, para nós é um pouco ruim, porque teoricamente a gente não tem o direito de ir lá e debater e brigar se no momento que precisou não foi feita a diferença, entendeu? Ótima reflexão, acho que tem tudo a ver. Pedro? Bom, eu concordo plenamente com as duas e ainda acho que houve sim um crescimento de um processo de aumento do desinteresse político. Eu vejo que muitas pessoas já nem querem ouvir falar de políticos porque acham que é só roubalheira ou que vão fazer coisas só para priorizar a si próprios. Mas eu vejo que também o ano de 2022 deve ser marcado por um crescimento dos jovens nas eleições, já que a gente viu o mesmo nos Estados Unidos e tem de ver também no Brasil. Então, acho que eles vão começar a buscar isso a partir de 2022. Uma aposta, assim, então, no engajamento. Porque a gente sempre fala, né, o jovem é o futuro do país, mas quando a gente vê esse dado de uma queda tão acentuada no número de eleitores jovens, claro, descontando aí o efeito da pandemia, a gente fica mesmo preocupado. Eu vou pegar o gancho da Marcela, porque ela falou assim, e concordo plenamente, vocês têm muito engajamento na internet, gostam de opinar, se posicionar, mas se você não reverte isso como participação na hora de votar, desconectou, né? O que vocês pensam? Quem quer começar, Marcela? Pode falar. Eu acredito que nessa ocasião, o que a gente luta, o que a gente publica, o que a gente vai atrás de criticar ou defender, é teoricamente jogado no lixo, porque a gente não está fazendo nada a respeito. Eu tenho a minha ideologia, eu sigo ela, mas eu não faço nada a respeito dela, eu deixo ela ali para mim. Então, se eu discordar de algo, eu não tenho o direito de criticar, porque eu não fiz nada a respeito, eu não fui atrás. É exatamente isso. A gente está acostumado também a viver na nossa bolha. Então, quando eu quero conversar, eu vou com pessoas que pensam igual a mim. Eu não quero, me estressar e querer questionar uma pessoa que está indo contra a minha fala. Então, eu acho que isso aconteceu também com outros jovens, por isso a falta de interesse também. Eles, acho que estão tão cansados de debater isso na internet que perdeu um pouco esse interesse, né? Sim. E eu ainda acrescento que a polarização política teve uma grande influência nisso, porque como houve grandes brigas entre famílias, eu acho que isso acabou gerando um estresse político muito grande entre a própria população. E isso foi desgastando e desgastando, onde as pessoas não têm mais interesse em votar ou em procurar seu candidato, principalmente no pleito municipal. Vamos lá, resposta tem que ser rápida, mas eu quero que vocês argumentem. Numa situação dessa, a gente fica de luto, como que desistindo, ou o contrário, a gente vai para a luta? Mas espera aí, vocês não vão responder agora porque é isso mesmo? O Fábio já votou
e já vai falar com o nosso Fábio Alvarez. Então vamos lá para a Escola Avelina Palma, no Santa Rosa. Oi, Fábio. Olá, Ricardo, pessoal. Estou aqui, então, realmente na frente da Escola Avelina Palma Losso, aqui no Santa Rosa. E o Leandro, então, acabou de fazer o seu primeiro voto, primeira vez que o Leandro vota. Vamos, então, ver com ele como que foi. Leandro, qual foi a sua emoção aí? O que você sentiu nesse primeiro voto? O ambiente era bem tranquilo, porque estavam respeitando todas as normas do distanciamento, com oferecimento de álcool gel em todas as salas. E foi bem interessante a experiência, porque além da função social que eu passo a ter agora com o meu voto, representa um crescimento também em questão de amadurecimento por poder realizar esse dia que é tão marcante para a nossa democracia. Eu estava conversando aqui, pessoal, com o Leandro, antes da gente entrar aqui no ar. O Leandro, apesar de votar hoje, ele já tirou o título faz um ano, é isso, Leandro? Como que foi esse processo aí? Você, então, realmente estava bastante interessado em poder participar deste processo democrático, né? Sim, eu sempre me interessei por essa situação política e eu vi que com 16 anos eu já podia tirar o título. Então eu não perdi tempo, já fui tirar meu título, para que quando chegasse o meu período de votar, eu não tivesse contratempos. Você se emocionou de alguma forma, assim, a primeira vez votando? Como que foi? Assim, você sentiu alguma coisa diferente? Como que foi? Ah, é bem legal, porque é como se eu me sentisse adulto por poder votar. Maravilha, Leandro. Ricardo, então nós conferimos aí, pudemos acompanhar o depoimento do Leandro, que acabou de realizar o seu voto aqui na Escola Estadual Avelina Palma Losso, perdão. E eu volto aí com você então para saber se vocês aí do estúdio têm mais alguma pergunta, gostariam de saber alguma outra curiosidade aqui com o Leandro. Ó, a gente tem aqui o Pedro e a Marcela que ainda não votaram, a Eduarda já votou. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa lá pro Leandro? Não? Ó, o que eu falo, Fábio, mais uma vez agradecer ao Leandro e só queria saber, é comum que agora na hora do almoço comece a aumentar o volume de pessoas indo às escolas votar. Você está percebendo, por exemplo, que está tendo mais jovem nesse horário? Como que está aí? Olha, Ricardo, assim, pelo que a gente observa aqui na frente da escola, é bastante dividido. A gente pode observar pessoas de todas as idades, desde os mais jovens até os mais idosos. Como você disse no início do programa, né, nós tivemos aí esse horário preferencial das 7 às 10 da manhã, reservado aí para as pessoas mais idosas, do grupo de risco. No entanto, já após as 10, a votação segue normal. E nós vemos aqui realmente um público bastante diversificado, de todas as faixas etárias. E o Leandro, que entrou lá na escola, acho que ele vai poder falar um pouquinho mais para a gente. Leandro, foi tranquilo lá, né? E como que é? Tem bastante gente lá dentro na sua sessão, nas outras sessões você pode observar alguma movimentação mais intensa ou está tudo bem tranquilo aqui? Tá tudo bem tranquilo, porque os eleitores são separados num ambiente à parte antes de se dirigirem à fila da sala da urna, para que não ocorra um congestionamento na porta da sala e não ocorra uma aglomeração de pessoas também. Isso é muito interessante que o Leandro está falando, pois aqui nessa escola, nós estivemos antes numa escola, nós não observamos isso, mas aqui nesta escola estadual, na Avelina Palma Losso, os funcionários da escola que são voluntários nesta eleição, professores, diretores, eles ficam aqui na frente fazendo já esse controle prévio aqui de quem vai entrar. Então, se a pessoa está com o seu título eleitoral na mão, eles já observam em qual sessão a pessoa vai votar e já direcionam. Caso a pessoa não saiba a sessão, por acaso ela perdeu o seu título de eleitor ou não possua o aplicativo, né, o e-título, que traz todas essas informações. Ela veio votar apenas com um documento com foto. O pessoal aqui na frente já tem uma lista completa com a relação de todos os eleitores aqui da escola. Então eles fazem essa busca aí e já direcionam. Então aqui, como o Leandro trouxe aqui pra gente, movimentação bastante tranquila aqui nesta escola, Ricardo. Ficar por dentro, porque é uma segurança a mais que passa para nós, saber que está tudo bem organizado, né? A própria direção do colégio se preparou para receber os eleitores. Fábio, muito obrigado também ao Leandro por essa participação que ilustrou de uma forma muito positiva aqui o nosso Fala Jovem. Um abraço, viu? Agora, gente, voltando àquela pergunta, é que, né, diante de um cenário um pouco pesado, carregado, né? Esse esgotamento que vai dando, assim, putz, vontade de desistir, né? Numa dessa, a gente fica de luta ou a gente vai pra luta? Começa pela Eduarda. Eu acho que o que eu senti, pelo menos, é mais um gás para a gente se impor mesmo na política. Porque o intuito mesmo é esse desinteresse. Então, quando a gente percebe que está acontecendo isso,
dar mais um ânimo para participar e falar, isso está errado, não é com desavenças que eu vou resolver as coisas, e sim com diálogo e muito respeito para chegar num consenso que beneficie a todos, né? Eu concordo com isso. Eu também acredito, como o Pedro tinha dito, que na próxima eleição vai haver mais jovens votando. Eu tenho como exemplo a minha irmã, ela tem 15 anos agora, e ela disse esses dias em casa, na próxima já vou ter idade, então eu quero votar. Eu acho que talvez por conta da pandemia, pessoas da minha idade não tenham tido a oportunidade de tirar o título, e pessoas como a minha irmã, que ainda não tem a idade, não puderam dar opinião agora, mas como elas estão cheias de ideia, elas estão criando, elas vão avançar e vão ir para a luta na próxima eleição. Eu tenho fé nisso. Bom, 2020, como foi dito também por elas, é um grande pesar, porque foi um ano perdido para muitas pessoas, e principalmente na questão eleitoral. Mas também, como dito por elas, eu acredito e eu tenho uma intuição muito boa, geralmente eu acerto muito sobre isso, que em 2022 a gente vai ter um recorde de jovens indo às urnas, porque as eleições presidenciais são de grande importância para definir a mudança no nosso país. Que legal. Agora a gente vai começar a exibir um quadro que a gente bolou para esse programa, que é os desafios que nós propusemos à Eduarda, à Marcela e ao Pedro. Com a ajuda da nossa querida Érica Diniz, na produção, cada um deles se responsabilizou por conversar sobre um assunto relacionado à política com familiares, amigos ou pessoas nem tão próximas assim. Com esse objetivo mesmo, tá? Falar da política, falar de uma forma construtiva, aberta, sem agressões. Porque é assim que a gente enfrenta e vai desconstruindo o ódio, os preconceitos, esse esvaziamento proposital das discussões de temas tão importantes. E olha como o papel do jovem é essencial nesse processo, né? A Eduarda, a Marcela e o Pedro são 3. Mas conversando, eles foram atrás de mais 8 pessoas. Se tornaram 11. 11 pessoas conversaram de boa sobre política. Por isso que quando a gente fala que o jovem é multiplicador, é bem isso. De 3, a gente aumentou a nossa turma aqui para 11 pessoas. E quer ver só? A Marcela, está aqui, ela chamou a mãe, o pai, a prima e a avó para perguntar a eles qual a importância do voto. Vamos ver o que eles responderam? Vamos lá. Entrei em contato com os meus avós e aproveitei a oportunidade para entrevistá-los em relação à importância do voto e a opinião de ambos sobre o voto nulo e branco. Qual a importância do voto para você? Muito importante, principalmente para nós mulheres, porque as mulheres demoraram muito para conquistar o direito do voto. Então eu acho que as mulheres têm que votar sim, têm que se expressar sim. Para as mulheres a situação no mundo está muito complicada, então é uma maneira da gente se fortalecer. O voto é muito importante, ele muda o mundo. Através do voto é que se faz a democracia. Eu acredito que o voto é importante, porque é a partir do voto que a gente pode escolher os nossos governantes, as pessoas que vão liderar o país e a cidade e o estado, a partir daquilo que a gente acredita, das nossas convicções. Até aí, tudo ok, né, Marcela? 4 pessoas, todo mundo concordando sobre como é importante votar. Mas aí a Marcela abordou a opção que algumas pessoas fazem de anular o voto ou votar em branco. Aí, o cenário já ficou diferente. A avó, a senhora Dona Maria, e o pai, o Zélio, tiveram uma posição, a gente pode falar isso, né? Enquanto a prima, Elora, é isso? Elora, e a mãe, Daniela, defenderam um outro ponto de vista. Vamos ver como foi? Qual a sua opinião sobre votar nulo ou branco? É fugir das responsabilidades civis perante o Brasil. Voto nulo branco é quem não tem muita opinião que para quem votar, né? Depois não pode reclamar depois de quem está no comando. O voto nulo, eu acho que não deixa de ser uma maneira de protestar. Se você anular, você não vota para ninguém. Então, se eu não concordo com nenhum dos candidatos que estão disponíveis para eu votar, eu vou votar em nulo. Eu acho que o voto nulo é uma forma que a gente tem de mostrar que a gente não está contente com as pessoas que estão governando e nem com aquelas que são candidatas. Você já votou nulo ou branco alguma vez? Branco não, mas nulo eu já votei. Sim.
sim, eu já votei nulo em eleições passadas. Nunca votei em branco ou nulo. Uma vez, só que não tinha candidato para ser votado. Você não acha que deixou de contribuir com a eleição naquela época? Sim, mas era muito novo, tinha 16 anos, na época eu estava começando a votar e não tinha muita noção de política. Eu acho que foi a minha maneira de me expressar. Eu acho que todo mundo tem o direito de votar, cada um vota como acha que é melhor, e na minha opinião, se não tinha um candidato que se enquadrasse para mim, no meu modo de pensar, na minha maneira de agir, eu resolvi anular meu voto. Eu acho que é muito pior você votar num candidato que você não acredita e que você acha que não vai ser bom só por ter que votar em alguém. Marcela, com qual posicionamento você é mais alinhada? Com a sua avó, Dona Maria, e com o Zélio? Ou você concorda mais com a Daniela e a Elora? Olha, é difícil dizer. Eu concordo com o ponto de vista de ambos. Eu acredito que se a gente anular o nosso voto, vamos estar deixando de contribuir. Mas, ao mesmo tempo, se eu não concordar com nenhum dos candidatos, votar neles seria votar em algo que eu não acredito. Então, eu fico meio que balanceada e eu entendo o lado de ambos. Olha, foi ali dito, né, que, por exemplo, o Zélio, quando ele foi votar pela primeira vez, ele não tinha tanta informação assim, ele falou assim, mas para quem eu vou votar? Vou apertar lá qualquer tecla e anular. Às vezes acontece isso. Antigamente, o voto nulo ele tinha um significado porque as células eram de papel. Então você escrevia lá um recado protestando mesmo. Hoje é só você errar o número que o voto é nulo, né? Mas às vezes acontece isso. Pedro, você não buscar informação sobre um candidato, às vezes você fala assim, vou descartar meu voto. Acaba não sendo nem anular, é um descarte, você está se livrando de qualquer obrigação. Como que você analisa isso? Bom, eu concordo que ambos os comentários têm muita importância, mas, como foi dito, eu acredito que anular você está revogando um dos maiores direitos da democracia, né, que é o direito de você poder escolher o futuro do seu país. E esse direito foi conquistado com muita luta, com muito sangue de pessoas, homens e mulheres antigamente, que deram suas vidas para conquistar o direito ao voto. E você simplesmente jogar ele fora, na minha opinião, é revogar um dos maiores direitos básicos da democracia moderna. Eu concordo com o Pedro, que assim a gente vai estar abrindo mão de um dos maiores direitos que a gente tem. Então, e conversar sobre política, participar da política, é a nossa função, e fiscalizar também. E fugir desse compromisso é abrir mão de tudo, é abrir mão da saúde, é abrir mão da educação, é abrir mão do momento que eu abro a porta da minha casa para sair na rua e ter interações sociais. É abrir mão de tudo isso. Eu vou colocar aqui um outro ponto, e eu quero que vocês avaliem isso. É comum, às vezes, a gente ouvir que quando você vai votar, muita gente, por assim dizer, generaliza, falando assim, votei no menos pior. Não é? É como se, realmente, temos aí 547 candidatos a vereador, por exemplo, nessas eleições. Então, quando eu falo isso, estou falando que todos são piores, são ruins, eu estou votando no menos. Tá certo, tem muito de chavão nisso. Mas também é você atribuir uma avaliação muito negativa da política, né? Será que, de fato, essas pessoas elas estão corretas naquilo que ela fala? De falar assim, nossa, dos 547, eu conheço alguma coisa para falar que todos são ruins, né? Como que vocês veem isso? Nossa, é complicado. Mas, assim, eu busco verificar uma pessoa que me represente, que seja uma mulher, ou então que represente um direito que eu quero que seja mudado na cidade. E falar isso é muito assim, a ausência da pesquisa, a ausência de conhecimento. Então, para falar isso tem que ter muito embasamento, porque tem vários. Qual o número de candidatos? 547 a vereador. 547, então não tem como falar isso. Com certeza deve ter pessoas muito boas. Pedro, você não votou, mas o que você levaria em consideração para escolher um candidato? Você acha que você correria um risco de falar assim, não tem aí nenhuma opção que eu consigo me espelhar e por isso eu faria essa opção de ou votar em branco ou em nulo? Lembrando, né? Acho que é bem o posicionamento da Marcela também. Os argumentos ali estão muito bem colocados, né, Marcela? Então, assim, eu também não consigo discordar, sinceramente, né? Mas quero colocar essa questão. Dá para
fazer do voto em nulo a última opção mesmo? Eu acredito que dá para fazer do voto nulo a última opção, até porque eu acho que, dentre os meus preceitos, eu acho que eu consigo escolher um candidato que não tenha conluios com a política antiga, que seja um candidato, ainda mais sendo jovem eu, acredito que eu possa votar em um candidato jovem também e que tenha versões de mim, versões parecidas com as do meu pensamento, sabe? Então, eu acho isso importante e eu acho que a gente tem que buscar aqueles que trabalham ou que estão dispostos a trabalhar pela população. Marcelo, eu quero que você conte um pouco também do bastidor dessa conversa que você teve. O pessoal aceitou falar sobre política? Como foi a recepção? Mandou áudio para sua avó? Foi isso mesmo? Foi bem engraçado, na verdade, porque por conta da pandemia eu não estou vendo os meus avós. Então eu liguei um dia para eles, na verdade eu liguei para minha tia, porque a minha avó tem muita dificuldade em atender o telefone. Eu falei, nossa, eu tenho mais perguntas para fazer. Eu acabei entrevistando meu avô e minha avó, só que o áudio do meu avô na hora travou, não sei o que ocorreu, não deu para colocar no vídeo. Mas foi divertido ver, porque eu procurei pegar a minha prima, que é mais nova, a minha mãe, o meu pai e os meus avós, para pegar, em geral, as gerações, sabe? Ver a opinião deles. E é interessante que tanto o meu avô quanto a minha avó, eles ficaram falando, não, voto nulo é um desrespeito. E a minha prima, que é mais nova, falou, não, eu acho que é uma forma de eu protestar, se eu não encaixe em nenhum, eu não vou votar. Então, foi bem legal. E eu aproveitei também da pergunta, não para gravar, para não ficar muito tempo, mas só para fazer para as pessoas no trabalho, em geral, e é bem legal ver as opiniões distintas que cada um tem. Eu acho ótimo isso, da gente se expressar. Como disse, né? Todo mundo colocou ali um argumento bacana, ninguém foi ali agressivo. A gente respeita mesmo quando as opiniões são colocadas assim, eu achei super bacana. Lembrando que esse foi o primeiro desafio. Ainda tem o da Eduarda e do Pedro aqui no Fala Jovem de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, são 2 minutos, voltamos já. Este é o Parlamento Aberto nas Urnas, na cobertura especial das eleições 2020, aqui na TV Câmara. São 10 horas e 43 minutos. O Fala Jovem está de volta dentro da cobertura especial do Parlamento Aberto nas Urnas nas eleições 2020. E a gente, nesse segundo bloco, vai continuar falando de... Peraí, ó. Eu sei que você pode ser dessas pessoas que nem podem ouvir falar sobre política, que já quer manter distância. Mas não tem jeito. Ela faz parte da nossa vida. Por exemplo, está presente na história da humanidade desde a Grécia Antiga, quando a palavra política se originou do grego politeia, que fazia referência a todos os procedimentos relativos à polis, como eram chamadas as cidades-estado gregas. Mas, olha, nem precisa ir tão longe assim para ver o quanto a política faz parte da nossa vida desde sempre. Você lembra aquela vez, quando criança, que você se aliou com o seu irmão? Você tinha brigado com ele na sexta-feira, para daí juntos os dois pedirem para sua mãe deixar vocês dormirem na casa dos seus primos no sábado? Pois é, ali vocês já estavam vivendo a política. Porque política é se relacionar. É lembrar que ninguém nasceu, pensa ou evolui igual a ninguém. Quer mais exemplos? Vamos lá então. Ô Pedro, que história é aquela em que você perdeu a disputa do Grêmio Estudantil na sua escola, mas depois mudou? Como foi? Conta pra gente. Sim, foi uma eleição para o Grêmio muito acirrada. A gente via que os candidatos, quer dizer, as chapas brigavam muito entre si. Tinha aquela coisa de passar pelo corredor e você olhar torto para a pessoa, ou senão eles olhavam para a nossa cara diferente, sabe? E foi muito acirrado mesmo. Era uma chapa com medo de perder para outra, mas no fim chegou o dia da eleição e ocorreram diversos problemas na hora, mas deu certo e uma chapa oponente, a minha, ganhou por cerca de 17 votos. E foi aquela frustração no momento, mas a gente entendeu, eu entendi também como presidente do Grêmio na época, que a gente deve dar lugar àquele que foi o mais eleito, o mais votado, e a gente deve ajudá-lo. Tem que ajudar a chapa, o oponente, a gente tem que ajudar cedendo os nossos projetos, indicando o que é melhor para que eles façam um bom serviço, porque, como aquele ditado disse, se o barco afundar, ele afunda com todos nós. Então, a gente sempre tem que torcer para dar certo e foi o que eu fiz. Eu entreguei alguns projetos para eles, sempre estive ali auxiliando diretamente e foi um prazer. Eu vejo que eu fiz um bom trabalho, assim como eles fizeram um excelente trabalho na escola.
Bom, só dessa sua história já dá pra gente tirar 2 exemplos. Um é que perder a eleição faz parte do jogo, você reconhecer a vitória do adversário. Tá um pouco fora de moda, né? Mas perdeu a eleição, em geral, você reconhece a vitória do seu adversário, que faz parte do processo democrático. A outra coisa é você viu ali a importância da coalizão, que muitas vezes é tão criminalizada na política, e a coalizão é exatamente isso, você conversar com os seus adversários para buscar um caminho em comum. Agora, a Marcela tem outro exemplo também. Me conta o seguinte, Marcela, você simplesmente dialogando conseguiu dar uma visibilidade maior para o seu curso? Como foi isso? O meu curso, na verdade, ele é um curso novo da ETEC. A minha sala foi a primeira que teve. E havia muitos projetos que acabavam ficando para outras salas que já tinham ou que tinham aula com os coordenadores. E aconteceu que a minha sala começou a ficar muito desanimada. A gente pensava, nossa, todo mundo está fazendo alguma coisa legal e a gente não está fazendo nada. Naquela época teve bastante conflito entre os coordenadores com a minha sala e eu era representante na época e fui vendo que a turma estava bem desanimada, não estava mais querendo fazer nada, estava ali só por brincadeira, levava mais a sério a matéria mesmo da escola do que o técnico ninguém mais queria saber. Então eu cheguei para a coordenadora um dia, a gente estava conversando, ela me disse, você é representante, você tem que dar o exemplo, tal. Eu falei, nossa, mas é difícil eu dar o exemplo quando ninguém mais quer. Vocês não estão dando, tipo assim, todo mundo está fazendo algo legal e a minha sala não tem nada, não tem um projeto que a gente se empenhe, que a gente possa fazer. Aí eu lembro que eu falei, olha, tem muita gente que não quer mais, está pensando em desistir do curso, porque a gente não ganha algo para mostrar que estamos aprendendo. Porque lá na escola tem bastante projeto que a gente põe para todo mundo ver. E aí eu lembro que eu falei assim, eu acho que o problema talvez seja porque os coordenadores estão dando aula para todo mundo e para minha sala não. O único que dava era o professor de matemática, então não tinha muito o que ele fazer. Aí ela chegou e falou para mim, se você quiser, ano que vem eu te dou aula e aí a gente faz uns projetos legais e esse ano eu te dou esse projeto que está aqui. E aí a sua sala leva a sério. Eu lembro que quando eu falei para eles, todo mundo ficou bem empolgado, foi atrás e aí a gente começou a voltar a levar mais a sério o curso. E esse ano ela cumpriu com a palavra dela e está me dando aula. Ah, que legal. E ó, tem mais uma história. Essa daqui é da Eduarda. Vocês não vão acreditar. Ela usou da conversa, ela praticou a política. Mas você conseguiu mudar o rolê que estava previsto para sua turma fazer? Como foi isso, Eduarda? Para quem não sabe, eu sou vegetariana. E na época foi no ensino médio e um determinado professor apresentou um projeto, um passeio para o Zoológico de São Paulo. E quando ele apresentou esse projeto na sala, eu falei, gente, é um absurdo. Porque a gente tem que ser didático, tem que ter conteúdo. E não ir visitar e colaborar com os maus tratos aos animais, manter os animais em cativeiro. Então, eu apresentei toda uma pesquisa, cheguei na sala mostrando todos os contras de frequentar zoológico, até que mudou o roteiro do passeio. E eu propus também outras coisas mais didáticas, como visitar a Bienal do Livro ou da Arte em São Paulo, mas não colaborar com o zoológico. E deu certo. E deu certo. Houve reclamação depois? Não, foi tranquilo. Ah, que bacana. Olha, se de um lado tem essa coragem de colocar a cara a tapa, né? Vocês 3 fizeram isso, se dedicar, se engajar. Do outro, a gente sabe que tem muito de covardia na mentira. As fake news foram o tema do desafio da Eduarda, que fez videochamadas com 3 pessoas próximas a ela para conversar sobre isso. Vamos ver o primeiro vídeo? É necessário estar sempre atento, né, a todo tipo de informação que nós recebemos. Essa propagação de notícia deliberadamente pode levar facilmente a erro. Você não acredita na notícia, mas você meio que leva em consideração que, se meu amigo está falando, então pode ser que seja verdade, então é verdade. Eu acho que a fake news, ela é um desperdício, porque se nós tivéssemos acesso às informações verdadeiras, da mesma forma que a gente tem acesso às informações falsas, o nosso cenário político, de educação, saúde pública, ele estaria totalmente diferente, porque a gente ia tomar outras atitudes, outras decisões que iam impactar totalmente na nossa realidade. Porque a gente percebe que hoje em dia as coisas estão muito polarizadas. Ou você é 100% uma coisa ou 100% outra.
Então, as redes sociais, e você consumindo isso nas redes sociais, você sempre está na sua visão de mundo. E isso é muito complicado, porque você está consumindo fake news, muitas vezes, e se posicionando de uma forma errada politicamente, assim. Você não está tendo um senso crítico, você está vendo o geral. Conversa, né? Eu queria que você falasse quem são essas pessoas que você chamou para conversar sobre o tema fake news, e você falasse um pouco como você buscou apresentar esse tema para eles. O primeiro, Vinícius, meu namorado, Vitória, minha amiga, e Bárbara, minha amiga também. Eu mandei o desafio porque é um tema assim, que chama muita atenção e é uma coisa que tem que ser discutida muito ainda, que nós que temos facilidade com a tecnologia, caímos em fake news. Aí eu falo, uma pessoa mais ignorante ou então que não tem tanta facilidade com a tecnologia vai cair muito mais. Então tem que ser conversado, e eu coloquei o desafio para eles. E eles adoraram, toparam no primeiro momento e falaram, vamos lá, que eu super participo e é uma coisa que a gente tem que conversar mesmo. Vamos colocar agora na sequência, tem mais 4 vídeos, vamos colocar na sequência o segundo e o terceiro vídeo, para a gente daí já colocar o Pedro e a Marcela também nessa conversa. Vamos lá? E você acredita que a propagação de notícias falsas pode atrapalhar na escolha de um candidato? Com certeza. Às vezes, se você é uma pessoa que ou não tem muito contato, né, muito antenado às informações, ou você até é antenado, mas você não busca saber a veracidade daquelas informações, isso com certeza vai impactar na sua decisão final. Atrapalha em todos os quesitos. Você pode ter escolhido um candidato e na hora da votação, um dia antes, eles disparam uma notícia falsa que faz com que você acabe não votando nesse candidato. E isso, vamos dizer, em uma pessoa não muda muita coisa, mas para uma cidade sendo bombardeada com essas informações pode mudar bastante, sim. O impacto e as consequências disso é muito desastroso, tanto socialmente, quanto na política, quanto literalmente na vida de alguém. Assim, o impacto disso pode destruir a vida de uma pessoa. E uma notícia falsa já teve impacto na sua vida, no seu dia a dia ou em determinada escolha? Já teve, e hoje eu me policio muito mais para não ter esse tipo de erro, porque hoje em dia a gente tem muita informação e a gente tem que pesquisar. E é tudo muito de imediato também, né? Sim, e é muito sensacionalista. Em todas as vezes que a fake news ela é muito sensacionalista, faz você acreditar muito fácil. Eu lembro quando eu era vestibulanda, que foi um ano totalmente difícil, né, para quem está no terceiro ano do ensino médio. E eu lembro que tinha muita informação, muita notícia falsa sobre o Enem, sobre o que ia ser o tema da redação, o que podia ou não podia levar, se as datas da prova ia mudar ou não. Então, assim, foi um momento que impactou muito psicologicamente para mim, porque eu, assim como todos os candidatos, é um momento que está super nervoso. Sim. Então, qualquer informação você já fica, meu Deus, será que é verdade ou não? Então, foi um momento que impactou muito na minha vida. E você costuma checar as informações que você recebe? Sim, sim. Na verdade, assim, as informações que eu recebo por WhatsApp ou que eu vejo no Facebook, normalmente eu não dou muita atenção porque a chance dela ser falsa é muito alta. Sim. Então, às vezes, se eu vejo algo assim... Que às vezes é muito óbvio, duvidoso, né? Exatamente. Tem umas manchetes que são super óbvias de ser falsa, então eu nem procuro saber. Mas, assim, às vezes, se eu acho que algo é meio duvidoso, eu procuro saber em sites de notícias confiáveis ou, às vezes, assistir jornal. Então, eu sempre estou procurando saber. Eu acho que, assim, a gente não consegue checar tudo, porque a gente é bombardeado o tempo todo com muita informação. Então, o máximo que eu consigo, eu verifico. E eu verifico também para pessoas da minha família, que às vezes me mandam alguma coisa, eu falo, olha, não é bem assim. Eu joguei aqui no Google e não existe isso, sabe? É só essa fake news que você recebeu no seu WhatsApp. Eu checo, vamos dizer, 95% das chances.
Porque, por exemplo, eu recebo uma notícia, quando é muito absurda, eu checo. Sim. Mas há casos que você meio que não desconfia e acaba passando a notícia e você só vai descobrir 1, 2 dias depois ou um mês depois. Legal. Olha, eu já coloco minha opinião aqui, eu sou um pouco parecido com o Vinícius. Eu não consigo afirmar que 100% das vezes eu consegui não cair na fake news, eu já caí. E eu lembro que quando eu caí, eu fiquei tão mal assim, falei, nossa, eu estou contribuindo, né, para queimar, porque em geral também a fake news é isso, você queima, alguém está fazendo algo para queimar a imagem de uma terceira pessoa, né. E eu fiquei depois acompanhando o caso até ver a resolução, para depois, foi num grupo, né, que daí eu me manifestei com essa fake news, fui acompanhando o caso até depois fazer um erramos lá para corrigir essa fake news em que eu caí. Falem vocês a experiência que vocês tiveram. Quer começar, Pedro? Vamos lá. Sobre a fake news, eu não sei se vocês chegaram a assistir o Dilema das Redes e o documentário Privacidade Hackeada também. Se não assistiram, são documentários muito bons. E eles mostram de forma clara que as fake news elas têm um papel muito forte na destruição de um processo democrático, porque, por exemplo, a gente vê em países do Oriente Médio, ou se não da Ásia, até da América, as fake news tendo força a ponto de destruir alguns governos, ou se não de destruir aquela base sólida da nação, de uma das nações, né? Então, eu acho que ela deve ser combatida com toda a força da população. Eu acho que a gente deve começar a investigar as notícias que a gente recebe. E o próprio documentário diz, né, que as fake news elas têm chances de 4 a 7 vezes mais chances de se espalhar rapidamente do que uma notícia verdadeira. Então, é um dado apresentado que reforça quão ela é prejudicial. Marcela. Eu me recordo na eleição passada que a minha tia leu uma fake news na internet sobre escolas públicas em relação a um candidato. E, na época, isso influenciou totalmente o voto dela. E a minha mãe trabalhava em escola pública e ela chegou um dia e falou assim, nossa, isso não tem nada a ver, isso nunca aconteceu. E a minha tia, não, mas está escrito lá. E a minha mãe, mas isso não é real, tipo, não está certo. E eu vejo como isso pode influenciar a pessoa, porque chegou para ela viu, mudou totalmente a linha de pensamento dela em quem ela ia votar. E aí a minha mãe, que trabalhava, que tinha conhecimento do assunto, falou para ela, não tem nada a ver isso, você caiu numa fake news bonita. O Eduardo, o que mais te incomoda nesse fenômeno das fake news? Essa onda, né, das fake news, e cada um acredita na verdade que está lendo ali, né? Então, não existe mais uma base científica ou então uma verdade absoluta. Se eu estou lendo aquela mentira da fake news, eu vou acreditar. Mas várias vezes, em grupos de família, eu contestando, eu falei, isso é fake news. E aí eu apresento vários projetos, várias pesquisas, mesmo assim a pessoa contesta e fala, mas eu estou lendo aqui, então se eu estou lendo aqui é verdade. E aí você vai ver o site, é um site sem credibilidade nenhuma. E assim, é muito complicado fazer com que a pessoa mude ponto de vista. Assim, a verdade virou um ponto de vista mesmo, uma coisa para ser contestada, sendo que está ali, é mentira. É muito complicado. Mas, Marcela, quando as pessoas, né, se rendem a uma fake news, tem um fundo aí de, vamos dizer assim, um fundo psicológico, né? É como se você já tivesse uma tendência a acreditar nisso. Você também pensa assim? Como que é? Eu concordo. Eu acho que quando você lê algo e se não vai da sua linha de pensamento, você vai atrás para saber, nossa, mas a pessoa me falou isso mesmo? Porque não é possível que ela tenha dito isso se você não concorda. Mas quando você concorda, tá ótimo para você que ela tenha dito isso, porque ela tá condizendo com a minha linha de pensamento. Então você não vai atrás saber se ela tá mentindo, se aquilo é falso, se aquilo é real, porque para você tá ótimo, tá mantendo aquilo que você acredita, então para mim isso é excelente. Ô Pedro, uma coisa que a gente viu, achei até engraçado, que principalmente os jovens, né, eles se propõem, tanto pelo engajamento, mas eles também se propõem a checar a fake news pelos outros, né? Então, às vezes, assim, alguém coloca no grupo da família, meio que vocês já se incumbem de desmentir o que foi postado lá. Você também tem esse comportamento?
Sim, eu vejo que muitas vezes a minha mãe, meu pai ou alguém da família mesmo vê uma notícia na internet e coloca lá no grupo e aí na hora a gente já fala, não, eu pesquisei isso aqui, eu fui atrás e vi que é mentira. E aí a pessoa pode até ter aquela questão psicológica, como foi dito, de não, mas é verdade, porque elas querem acreditar no que elas gostam, sabe? Mas os jovens eu acho que tem esse papel muito importante de ir atrás da notícia, já que a gente é detentor da informação e buscar afirmá-la. Eduarda? É o nosso papel, né, no grupo da família. Mandou uma notícia, a gente já está encarregado a pesquisar e já falar, não, é fake news. Agora, nessas discussões pela internet, a gente corre um risco grande, né? Apesar que, vou fazer o seguinte, vou chamar antes o VT, porque ainda tem mais 2 vídeos. A gente vai passar em sequência, tá? Passar os 2 últimos vídeos dessa conversa que a Eduarda teve com a Bárbara, com o Vinícius e com a Vitória. Pode ser? Vamos lá. Eles vão falar das dicas para como não cair numa fake news. Bora lá. Eu tenho algumas dicas para passar. Eu acho que a primeira delas é ler a matéria completa e não ler só o título. Que, por exemplo, no título da matéria fala uma coisa, mas quando você vai ler, não é bem assim. E a segunda é verificar as fontes dessas informações. A terceira é checar as datas, porque uma notícia pode ser verdade, só que ela é de anos atrás. Quarta é desconfiar de posicionamentos radicais. 100% direita, 100% esquerda, 8 ou 80. Tem um termo que se é usado no jornalismo que é acesso ao contraditório, que sempre o jornalista vai colocar ali mais de um ponto de vista, para você ter uma noção que aquilo tem 2 lados, porque todas as histórias têm mais de um lado. Quinta dica é se outros meios de comunicação não derem a mesma informação, ela pode ser falsa. Use o Google. O Google é o seu melhor amigo. A gente recebe muita coisa pelo WhatsApp e pelo Facebook. E se você colocar essa notícia que você está vendo no Facebook ou no WhatsApp, no Google, se ela for assim uma notícia mais famosa, de um candidato mais famoso, uma eleição mais famosa, você vai conseguir encontrar no site de checagem. A dica que eu dou, na verdade, é você acompanhar, né, sites oficiais de notícias ou jornal, para você sempre estar antenado no que é verdade, para você já saber o que seria mentira. Alguma pessoa que não tenha muito acesso à tecnologia para ter acesso à informação, uma coisa que iria amenizar seria não compartilhar a fake news, porque pior do que acreditar nela é compartilhar ela com centenas de pessoas. Fala da Bárbara, muito significativa. A gente colabora para esse processo, não só acreditando nas notícias, mas quando a gente passa esse tipo de notícia para frente. Eduarda? Sim, isso é muito importante. Quando a gente fica assim, não sei se isso é verdade, melhor manter, ou então pesquisa, ou então pergunta para outra pessoa que tem mais facilidade com a tecnologia para pesquisar e falar se é ou não fake news, né? Antes de espalhar essa informação. Alguém, por conta dessas necessidades de ficar rebatendo certas coisas, alguém já levou o rótulo de ser o isentão, o chato? Como que é? Porque tem disso, né? Às vezes você pega discussões para fazer em fóruns da internet, em murais, enfim, eu não sei a palavra certa, mas... Acho que o linguajar da internet é o fiscal. Qual que é? O fiscal. Ah, tá. Que é um pouco da pessoa que julga, é isso? Beleza. Eduardo, você quer falar para mim como foi os bastidores aí? O pessoal aceitou? Foi muito tranquilo. Toparam assim de imediato, porque é um tema assim que eles gostam bastante também de debater. Ainda mais a Vitória, que trabalha com as redes sociais. Ela topou no momento e foi muito bacana também o diálogo com eles. É engraçado que nas dicas dos 3, né, eles falaram um pouco também dos sites confiáveis. Esse também é um papel do meio de comunicação, né? Como a Vitória disse na 4ª dica, é papel do jornalismo ir atrás das versões. Então, por isso que a gente acredita tanto que os meios de comunicação, eles são fontes que, né, teoricamente, são muito confiáveis de informação, porque, teoricamente, o jornalismo ele deve se incumbir de checar as informações, né? Aliás, a gente até agradece que quem está aqui no nosso estúdio, no Salão Nobre, acompanhando a nossa transmissão, é a Ângela Furlan, ela que é editora da Gazeta de Piracicaba. Ela está aparecendo no vídeo, a Ângela está
junto na Gazeta de Piracicaba, que tem sido um veículo bastante participativo nessa cobertura colaborativa do nosso Parlamento Aberto nas urnas. É um prazer tê-la aqui com a gente, Ângela. Vamos então, a gente ainda tem o terceiro desafio do Pedro. Vamos então para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre a importância do Parlamento, a importância do Poder Legislativo, a importância da Câmara de Vereadores. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Voltamos, este é o Fala Jovem, aqui na programação especial do Parlamento Aberto nas Urnas, nas eleições 2020. São 11 horas e 9 minutos e agora, neste terceiro e último bloco, a gente vai apresentar o desafio do Pedro. Por quê? O Pedro falou sobre a importância do Poder Legislativo, a importância dos vereadores, também no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de política, a base de representação popular está justamente aqui, na Câmara de Vereadores de cada município. Os vereadores são os agentes políticos mais próximos da população. Daí a importância do voto neste domingo para eleger as 23 pessoas que exercerão mandato aqui na Câmara pelos próximos 4 anos. O Pedro tratou dessa questão no desafio dele. Vamos ver como foi? Eu estou gravando esse vídeo para pensar em como eu vou abordar o tema, a importância dos vereadores para o município e para a população, com meu amigo João Vitor Setem. E é difícil hoje em dia você tratar de um assunto relacionado à política em um país que é tão polarizado quanto o Brasil nos momentos atuais, tão polarizado o mundo em um contexto geral, né? Então é uma preocupação sempre que a gente tem quando a gente vai tratar de política, que não vire uma discussão. Mas conhecendo meu amigo, eu sei que vai ser algo construtivo e muito prazeroso. Nesse primeiro vídeo você gravou a si mesmo para problematizar a questão, né? E que tipo de conversa você buscou manter com o João? Bom, eu tentei sempre manter a calma com ele, se bem que ele é uma pessoa calma, sempre muito aberta a novos pensamentos, e a gente buscou então abordar qual o papel da Câmara dos Vereadores e dos vereadores para a cidade. E aí a gente conversou bastante sobre isso, debateu o tema, ele construiu uma opinião maior sobre isso, que ele não sabia muito qual era o papel, e a gente foi explicando um para o outro, debatendo, foi uma conversa muito, muito interessante. Isso que eu queria saber, o conhecimento também, meio que você transferiu um pouco do seu conhecimento para ele. Ele ainda tinha alguma imprecisão sobre o papel do vereador, você foi lá. Sim, como eu sempre tive meio que dentro desse meio político, sempre busquei saber, eu já sabia mais ou menos qual era o papel do vereador e pesquisei também bastante antes de falar dele para não passar algo errado. Então eu transferi o conhecimento para ele também deu algumas questões muito interessantes para mim e foi uma conversa, eu digo que extraordinária. Ah, que bacana. Vamos ver então o vídeo feito depois da conversa que o Pedro teve com o João. Vamos ver. Eu e o Pedro nós conversamos bastante sobre esse tema hoje e após o debate, após algumas informações dadas por ele, nós concluímos que as principais funções de um vereador são as seguintes. Legislar, no caso, aprovar leis que regulamentem a vida da cidade, fiscalizar as ações e as prestações de contas do Poder Executivo, solicitando esclarecimentos quando necessário, e, na minha opinião, a função mais importante, que é a representatividade do vereador para com o povo, para com o seu partido, para com os bairros, campanhas, movimentos. E essa é uma das várias funções que um vereador pode exercer para melhorar a vida da sociedade e da população que nela reside. Então é isso, eu agradeço muito a todos, agradeço também ao meu amigo João Vitor Setem por participar da nossa conversa, por se abrir nesse debate comigo. Vocês definiram muito bem as vidas por um vereador. Daí eu pergunto para você, né? Uma cidade que não tivesse vereadores ou tivesse um poder legislativo sem força, ela perderia em quais aspectos, na sua opinião? Eu digo que ela perderia quase todo o sentido, né? Porque se a gente tivesse só o executivo agindo, seria como se a gente estivesse num processo monárquico, onde o cara teria a detenção de todo o poder. Então, a separação dos três poderes é essencial para manter a democracia. E como foi dito, aqueles eram apenas algumas das funções de um vereador. Ele também tem a função de fiscalizar as ações do prefeito, para ver se está tudo legalizado. Ele tem, em alguns casos, a função até de investigar algumas coisas,
algumas licitações, alguns contratos com empresas privadas. Então, é muito interessante. E sem o vereador, a democracia não estaria 100% formada. O Eduardo, uma das principais características da Câmara é garantir a maior diversidade possível. Afinal, são 23 eleitos, dá para ter gente de todo segmento, de toda posição ideológica. Essa provavelmente é uma das maiores forças do Poder Legislativo. Sim, com certeza. Ter uma pessoa para representar a gente. Então, por isso mesmo, o número, né, de vereadores. Se eu me encaixo em determinado vereador, eu gostaria muito que me representasse. Então, isso é essencial para a democracia e pela representação das pessoas, né? Ô, Marcela, quando você esteve na escola, as primeiras conversas sobre o Poder Legislativo, qual das características te chamou mais atenção? O poder fiscalizador, o poder de propor leis? Olha, eu sempre fui mais interessada pela parte de direito, por causa do meu avô. Então, a parte de propor as leis e ir adiante com elas, fiscalizar, sempre foi a parte que mais me encantava. Na minha opinião, o vereador ele sempre trabalha mais do nosso lado do que do lado do executivo. E eu acho que ele está mais ali para ser nosso amigo do que amigo do executivo, porque teoricamente ele é a nossa ponte para alcançar o poder executivo. Então, a parte em criar leis sempre foi a parte que mais me encantou, porque é com elas que você pode favorecer a população. Eu digo assim, que se você já conheceu pessoalmente um político na vida, provavelmente esse político, se for só um, provavelmente ele era um vereador, porque ele acaba sendo mesmo o mais próximo da gente, né? E eu queria perguntar também para vocês o seguinte, fazendo um balanço, né, desse desafio, dá para dizer que em que grau que a gente tem que conversar sobre política? Ainda é insuficiente? Ainda encontra resistências? Como vocês, depois foi um desafio assim simples. Quando a gente combinou, né, fazer conversas curtas, né, só abordar o tema. Mas eu gostaria de saber de vocês o que essa experiência, pelo menos assim, liga um sinal sobre o tipo de comportamento que um jovem pode ter. Começar pela Eduarda, pode ser? Eu encontrei muita resistência, assim, com familiares ou com conhecidos mais velhos que eu. Você tentou com mais pessoas, então? Sim, sim. Entendi. Então, é muito complicado. As pessoas que eu gravei o vídeo toparam de imediato e eu posso garantir que pensam igual a mim, pesquisam, mas os outros, assim, chega a contestar. Será que existe mesmo fake news, sabe? Chegar nesse grau. Marcela? Com a minha família e com os meus amigos sempre foi muito fácil debater esse tipo de coisa. O pessoal sempre gostou bastante de falar sobre política, dar opinião. Às vezes a minha família já falava e eu só me enfiava no meio da conversa. Eles gostam muito de falar, você viu a lei e tal, você viu o que aconteceu com tal pessoa, ou o que tal vereador fez. Minha família sempre foi muito receptiva em relação a esse assunto. Na escola também, os meus amigos sempre foram de conversar, dar opinião. Era até legal, porque se a gente não concordava, aí entrava meio que num debate, mas isso nunca mudou nossa amizade. A mesma coisa na minha família, tem ideologias diferentes, mas isso nunca fez com que a gente brigasse ou se afastasse. Então, particularmente, na minha opinião, apesar das opiniões distintas, o pessoal sempre gostou muito de conversar sobre isso. E a gente amadurece com isso também, né? Acho que é super importante. E você, Pedro? Bom, eu acho interessante porque a minha família já é bem politizada e eu tô bem ali no meio, porque eu sou, acho que o ser mais político ainda da família. Então, a gente tem discussões, já tivemos discussões sobre divergências de pensamento. Então, eu achava uma coisa certa ou errada e eles achavam totalmente contrário e era uma fomentação e acabava esquentando, não havia desrespeito, nada, mas às vezes a gente chegava a falar assim, não, mas você está errado, você está cego, entendeu? Mas eu fico grato porque a gente vai amadurecendo, o pensamento vai mudando e vai se desenvolvendo. Hoje a gente está meio que alinhado num pensamento. Eu também sou grato porque eles sempre vêm me procurar e perguntam assim, Pedro, o que você acha disso? Porque você que é o político da família, legal, né? Isso é muito legal. Eu até falo, você vai acabar virando até um pouco de exemplo, no sentido assim, daí as outras pessoas também vão começar a gostar, né? Já que tem você como referência, vai meio que espalhando isso, né? Eu queria falar o seguinte, vocês sabem por que vocês foram convidados a participar desse programa? Eu sei.
já que até a gente acabou de falar da Câmara, os nossos 3 convidados têm em comum essa relação com a casa. É verdade mesmo. O Pedro e a Marcela já estiveram em eventos aqui com a escola. Contem pra gente como foi a participação de vocês, enquanto a gente vê imagens de vocês dois aqui na Câmara no ano passado. Pode falar, Marcela, você primeiro. Na verdade, eu vim aqui no primeiro colegial e o ano passado também. Foram 2 vezes, foi uma experiência bastante divertida. Eu lembro que no começo a turma estava meio assim, mas depois todo mundo acabou se envolvendo, principalmente para mim, que eu gosto de dar a minha opinião e de debater as coisas. Foi uma oportunidade bastante única. Foi muito divertido, eu gostei bastante. Eu até ainda tenho os papéis que eu ganhei, tá tudo guardado em pasta lá em casa. Foi bastante legal para mim. O Pedro, e você? Como foi o seu contato primeiro com a Câmara e depois a sua volta para cá para participar de eventos? Meu primeiro contato com a Câmara Municipal foi uma vez que eu estava no 8º ou 9º ano e a gente veio para cá na Escola do Legislativo. E aqui eu tive uma das melhores experiências da minha vida, que foi a gente realizar uma simulação de sessão plenária. E a gente subiu, na hora eu fui convidado para sentar na cadeira do presidente da Câmara, e aquilo foi incrível, assim, sabe? Para uma pessoa que já gosta de liderar, sentar na cadeira foi pensar, nossa, ser político é algo fantástico. E se você fizer um bom trabalho, você vai desenvolver tudo. E eu já tive aqui outras vezes, como no primeiro ano do ensino médio e no 2º ano, 3º também, até na iniciação política, que foi um evento muito importante e que eu aprendi muito também sobre política. E foi essencial para a minha formação, para a minha vivência. Vou levar para a vida. Ah, que legal ouvir isso daí. A Eduarda também, lá, a gente está com a imagem da Eduarda. A Eduarda também tem uma história muito bonita aqui na casa, onde ela é estagiária no Departamento de Documentação e Arquivo. Conta um pouco para a gente, Eduarda, como é o seu trabalho aqui. Eu gosto bastante de fazer estágio aqui. Eu já iniciei aqui de uma forma muito democrática, naquela abinha do site para a gente fazer inscrição. E aí tem uma prova, tem a entrevista, então já foi muito bacana já de início. E aqui é muito legal que eu estou por dentro sempre de tudo. Eu vejo sempre as leis, eu estou por dentro dos eventos da Escola do Legislativo, eu vejo todos os processos do Parlamento Aberto. Então, participar disso é muito bacana. Ah lá, a gente tem as imagens da Marcela no ano passado. É você mesma, né, Marcela? O cabelo estava tinha acabado na altura de cortar o cabelo. Ah lá, ela participando do evento de iniciação política, né? Estava tímida lá. Eu não me lembro dessa atividade, mas... Olha lá, agora o Pedro também aparece na imagem, ele com a Marcela, representando a ETEC. É engraçado, né? O que mudou em um ano? Todo mundo usando máscara, é uma das coisas, né? Mas bacana demais ver essas imagens. Bom, e toda essa lucidez, esse espírito ativo da Eduarda, da Marcela e do Pedro, carrega um pouco da participação de outras pessoas na vida deles. Ninguém é nada sozinho, não é mesmo? A começar, então faço questão de citar o nome, a começar pelo Valdir Fernando Moretti e Fabiana Moreira de Lima Moretti, são os pais da Eduarda. Também a Daniela Bianchi e Zélio Beraldo, os pais da Marcela. A Gláucia Pereira Baldim e o Robert Wagner Perdona, os pais do Pedro. Essas pessoas, junto também com outras que vocês citaram como sendo bastante importantes na vida de vocês. Além dos pais, vocês me contaram nas conversas que a gente teve enquanto preparávamos esse programa, da importância de outras pessoas no interesse que vocês passaram a ter sobre política. Começando com o Pedro. O Pedro, fala um pouco pra gente, né, da Elisane Martins, da Rosângela do Carmo e do professor João Valério. O que eles representaram na tua vida? Eu digo que eles são uma ponte para o meu futuro. Eles me ajudaram a formar, quem eu sou. Foram professores muito importantes, foram aqueles que eu consegui contar e que iniciaram esse processo político em mim muito ativamente. O professor João Valério, ele sempre falou muito quando ele falava nas aulas de história. Quando ele falava sobre política, eu sentia aquilo fluir livremente e era muito fantástico. Assim como a professora Elisane,
fantasticamente também, falando nas aulas de geografia, era fascinante, e foi aí que eu comecei a me apaixonar. E agora, com a Rosângela do Carmo, eu agradeço também infinitamente a ela, porque é com ela que eu vou falar assim, Rosângela, eu tenho esse projeto para o futuro, eu quero ser isso, eu quero chegar a tal cargo, e ela fala assim, isso mesmo, Pedro, e ela me direcionou, porque eu tinha alguns caminhos que eu pensava, não, aqui vai ser melhor, e ela falava, não, Pedro, aqui é o lugar certo, então você vai por aqui e você vai chegar nesse lugar. E foi perfeito, assim, eles desenvolveram a minha aptidão política, a vontade de vivenciar a política. É gratificante, né? Gratificante. Ô Eduardo, conta então pra gente agora da professora Rebeca Serrano, o que ela teve de participação na sua vida? Ela foi essencial na minha vida, sou extremamente grata. Ela mostrou, assim, vários caminhos para pesquisar, para procurar vários conceitos sobre isso. Ela pesquisava até projetos na época do município, trouxe vários alunos. Eu não pude vir no dia, mas ela fez um passeio na escola para vir para a Câmara, conhecer a Câmara, assistir palestra. Então, ela sempre mostrava tudo nas aulas. Era incrível. E, Marcela, o seu avô, como foi que ele te fez gostar de política? Como eu disse, a minha família sempre gostou de estar dentro do assunto e debater sobre. E tanto meu avô quanto meu tio são advogados. E eu tenho, assim, a memória desde pequena, porque eu almoço na casa da minha avó, deles sentado na mesa, almoçando, e aí sempre alguém via chegar e falar, você viu que tal vereador falou, ou tal pessoa fez? E ou meu tio e meu avô mesmo começavam a debater sobre e colocavam as leis, apresentavam o ponto de vista deles, e aquilo me encantou desde pequena, o jeito como eles falavam, a maneira séria como eles lidavam com a situação e estavam por dentro. E como todo mundo sempre chegava, eu vejo a minha tia chegando e falando, ai Lu, que é o nome do meu tio, você viu o que tal pessoa falou? Aí o meu tio, não, porque aquilo não tá certo, na lei e tal. Então, foi sempre muito gostoso observar eles. Eu gostava até de comer perto deles para ficar só escutando. Ah, que legal. Bom, como a gente teve esse contato, né, um pouco com a história de vocês, a gente quis ir atrás também dessas pessoas para uma forma de homenagear essas pessoas que fizeram vocês ter contato com esse assunto de uma forma mais, né, menos preconceituosa, né, já que falar de política às vezes gera tanta inimizade. Então, a gente foi atrás dessas pessoas. Vamos lá ver? Com a ajuda da Érica Diniz, hein? Nós temos que ter o plano A, o plano B, o C e o D. Foi assim que eu e o Pedro começamos a investir nessa jornada dele em busca da política. Conversando com ele, ele falou para mim que tinha um sonho. E o sonho dele era ser um dia presidente do Brasil. Falei para ele, mas o que você está fazendo para isso? E ele não estava fazendo nada, apenas ainda estava no sonho, né? Estava num plano futuro. Aí um dia eu desafiei ele. Se você tem um sonho, você vai correr atrás desse sonho. Porque pode ser que as coisas não saiam como a gente quer, né? E na vida, a gente precisa ter um plano A e um plano B. Mas eu, né, sempre digo, e o C, o D e o E. Mas foi a partir daí que nós começamos um relacionamento muito bom, muito bacana, muito sadio. O Pedro me ajudou muito na escola. Começou a se envolver nos projetos, né, junto à escola, junto à coordenação, à orientação. Ele fez parte de uma chapa que concorreu ao Grêmio. Ele também participou do concurso parlamentar jovem do estado de São Paulo, que ia para Brasília. Ele ficou entre os 45 de Brasília e desde então o Pedro tem sido só motivo de orgulho para nós. Oi Duda, aqui é a Rebeca. Quanto tempo? Estou aqui para relembrar você como aluna, uma boa aluna, sempre participativa, sempre interessada. Às vezes não falava muito, mas escrevia bastante. E fico muito feliz que esse interesse pela política despertado nas aulas de sociologia lá no ensino médio, que agora parece que faz tanto tempo, tenham dado fruto para você, que você
tenha se inteirado dessa realidade, que você tenha prosseguido seus estudos, que você tenha continuado a se relacionar com assuntos políticos e com participação e cidadania na sua vida como uma jovem adulta. Marcela, seu interesse sobre política provavelmente é decorrente de nossos habituais bate-papos, quando conversamos livremente sobre os mais diversos assuntos, inclusive quando tratamos da situação do país, com sua economia, educação, principalmente dos mais jovens. Pedro, eu quero falar para você aqui, tá? Eu torço muito por você, muito mesmo, você sabe que é de coração. E como você mesmo diz, um dia eu vou ver você em lugares altos da política e eu vou estar lá para te aplaudir. Tenho muitas saudades daquele tempo, Dona Vera, todas as emoções que a gente vivia todos os dias naquela escola, né? E fico muito feliz que você esteja trabalhando e se envolvendo com a política e a transformação da sua cidade e do nosso país. Um beijo. Dentre as suas qualidades, vejo despontar em ti fortes senso de justiça. Sinto que anseia por justiça e, por esta razão, sinto que você é forte candidata a ser alguém que certamente vai despontar com um brilho quando estiver nas horas mais difíceis da sua futura função como advogada que pretende ser. Que gostoso isso, né? O professor nunca esquece da gente, é inacreditável, né? A Rebeca, por exemplo, lembrou que você tinha um estojo de cachorro, não sei porquê. Da mesma forma, a Rosângela, e palavra de vô não tem preço, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Nossa, eu tô muito emocionada, de verdade. Ter esse contato de novo com ela e pra gente ver o papel do professor, né? Ah, sem dúvida, tem que valorizar sempre. São pessoas muito, muito importantes para mim. A Rosângela, assim, ela tem um valor inestimável na minha vida, assim. Eu quero levar ela um dia lá para Brasília e falar assim, ó, você vai jantar com o presidente hoje. Pô, que legal. Eu não perdi uma aula de terça-feira da Rebeca, que saudade. Que massa. Marcelo. Pra mim foi muito bom. A questão da pandemia, fazia tempo que eu não via meu avô, então, nossa, foi muito sensacional a experiência. Que legal. A conversa passou rápido, já deu 1h30 de programa e então a gente vai já para nossa despedida. Aproveita então, manda um beijo, um abraço para quem vocês quiserem. E da nossa parte aqui da Câmara de Vereadores de Piracicaba, a gente agradece muito que vocês tenham aceitado topar a participação aqui com a gente, fizeram os desafios, fizeram também essa conversa gostosa com a gente. Eduarda. Eu agradeço por ser convidada, agradeço de estar aqui. E eu gostaria de mandar um beijo para a Rebeca. Eu tô com muitas saudades. Marcela? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer os dois que estão aqui comigo e mandar um beijo para os meus avós. Eles estão lá quietinhos em casa. Que legal. Pedro? Eu agradeço infinitamente pelo convite, por toda a equipe. Eu agradeço também aos meus colegas. Eu agradeço também a Rosângela, que tem eu tenho um amor inestimável por ela, e a minha família e todo mundo que participa do processo de evolução na minha vida, né? Eu sou muito grato por isso. Bacana demais, gente, bacana demais. Bom, aliás, só para falar, eles chegaram antes, eles fizeram uma conversa como se fossem todos amigos de longa data, né? E esse que é o máximo dos jovens, né? Essa capacidade deles estenderem os laços, né? Fico muito contente por esse programa, dessa conversa bacana que nós tivemos, e continue ligado você na programação. Tem ainda muita atração para entrar no ar. Meio-dia tem o programa Projetos da Casa. Às 2h, o Parlamento Aberto debate. E às 5h começa aqui a apuração em tempo real das urnas e também as entrevistas com os eleitos. Nós agradecemos demais a sua companhia na manhã deste domingo. Este é o Parlamento Aberto nas urnas, na cobertura especial das eleições 2020 aqui na TV Câmara.